Hello, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com... O sangue de Jesus tem poder. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu vou gravar meu vídeo. Esse vídeo vai sair com zoada mesmo, mas ele vai. Amém? Tá vendo? Como o sangue de Jesus tem poder? Amém. Gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem em nome de Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da religiosidade dentro das igrejas, né? Esse vídeo é um pouco também mais direcionado aos descrentes, às pessoas aí que não são cristãs, tá? Porque quem é cristão aí tá entendendo direitinho, vai entender direitinho o que eu tô dizendo. Mas, gente, é isso. Vamos lá. Eu quero trazer aqui em primeira mão o conceito de religiosidade. Religiosidade pode ser entendido como um sistema de crenças, de práticas religiosas, de conjuntos de regras, tá? São pessoas ali que seguem a risco, que seguem aí seus próprios preceitos. Na maioria das vezes, esses preceitos, eles não têm base bíblica. Por isso que eu quero trazer essa questão religiosidade versus evangelho. Uma vida com Jesus e uma vida de religiosidade não é a mesma coisa. Amém? Então vamos lá. Na época de Jesus existiam os religiosos que eram conhecidos como fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram cultos, eles eram pessoas membros de famílias sacerdotais, pessoas que eram completamente devotas à Torá, à lei. Eles achavam que a salvação era pela lei e eles seguiam aquilo ali de uma forma bem padrão mesmo. E eles não reconheceram Jesus. Eles achavam que o relacionamento com Deus era aquelas práticas religiosas, era aqueles conjuntos de regrinhas e tudo mais. Eles não reconheciam Jesus, não conheciam e não reconheciam como o Messias. Tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do trecho para vocês entenderem um pouco. Mateus 15:8 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aqui é Jesus que está falando com os fariseus a respeito do que eles faziam, né? Mateus 23 vai dizer assim, Mateus 23, versículo 3. Jesus está dizendo: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Se for aqui agora para o versículo 23, Jesus vai falar assim: Ai de vocês, mestres das leis, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. No 25 diz assim: Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres das leis e fariseus hipócritas, vocês são como os sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então, esses eram os fariseus. E não pensem vocês que não existem fariseus mais na época de hoje. Sim, eles existem, aquelas pessoas que querem seguir um padrão, né? Querem passar aquela aparência de bastante espiritual. Uau, eu sou muito espirituoso, sou muito de Deus, né? Achando que tudo que eles fazem, esses ensinamentos, esses preceitos, regrinhas impostas por homem, achando que aquilo é uma comunhão com Deus, mas que na verdade não. Ou às vezes eles não estão nem interessados em ter nenhum tipo de comunhão com Deus, estão apenas interessados mesmo em passar uma certa imagem para as pessoas, né?
Mas, Tayane, para ter uma vida com Jesus, para ser um cristão, para ter uma vida com Deus, não tem que seguir um monte de regras, não é um monte de não posso fazer mais nada. A vida do crente não é chata, né? Eu não tenho que abrir mão de tudo e não sei o quê. Vamos lá. Primeiro, que quando você é liberto, quando você é verdadeiramente liberto pelo Filho, como a própria palavra de Deus diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus entra na sua vida, quando a verdade entra na sua vida, toda mentira, toda ilusão, todo engano, ela sai. Então, todas as coisas que você considerava natural de fazer na época que você não conhecia Jesus, todas aquelas coisas você começa a tomar uma certa repulsa, você começa a ter um certo bloqueio por aquilo, você simplesmente não consegue mais fazer muitas coisas, porque você entende o que é um relacionamento com Deus, você entende o que é o evangelho, parece que tira a venda dos teus olhos, os seus olhos se abrem e tudo aquilo que você achava que era natural fazer, você vai perceber que aquilo te afasta de Deus e que aquilo é uma vida de mentira, aquilo é uma vida de pecado, aquilo não glorifica a Deus, você abre mão de muitas coisas. Nós temos também o poder do Espírito Santo de Deus, que quando a gente conhece Jesus, vai se aperfeiçoando dentro de nós. O Espírito Santo, ele sempre vai nos mostrar, vai nos direcionar o que nos cabe, o que nos convém, o que não convém. Como a própria palavra de Deus também diz, aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo, juntamente com os seus frutos, vai nos moldando, começa dentro de nós um processo chamado de santidade, começa a haver um renovo, começa a haver uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, acontece uma metanoia, nós somos libertos, né? Na verdade, o cristão, ele não é escravo de um monte de regras, de um monte de posso ou não posso. Na verdade, quando nós não éramos cristãos, é que nós éramos escravos, sim, escravos do inimigo, escravos da mentira. Porque quando a verdade que é Jesus entra na nossa vida e toda a venda dos nossos olhos é tirada, os nossos olhos se abrem, a gente vê que tudo aquilo que a gente vivia era puro engano, aquilo era uma mentira. Amém? A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, as coisas terrenas, elas vão saindo, elas vão caindo por terra. Quanto mais coisas do céu tiver dentro de você, mais as terrenas elas vão sair. E assim vai sair junto com elas todos esses desejos, essas vontades pecaminosas, todos esses pensamentos enganosos do maligno, do capiroto lá. Quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Quer dizer que é tudo no automático, que tudo vai indo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque nós temos algo que se chama carne, né? E infelizmente ela continua aqui. Ela continua aqui, mas nós podemos ter o menos dela possível. Tá? Não estou dizendo que nós vamos ser, meu Deus, vamos ser santos, santíssimos e etc e tal. Não, isso só vai acontecer com a gente quando a gente estiver lá na glória com Deus. Agora aqui no momento, na terra, infelizmente nós ainda vamos ter que saber lidar com a nossa carne e é algo que não é muito fácil, porém, como eu disse, a gente pode semear para o Espírito, a gente pode colher coisas para o Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que semeia para o Espírito colhe vida, e aquele que semeia para a carne colhe destruição. Então, se eu estou na palavra de Deus, se eu já conheço a verdade, se eu estou cultivando coisas do céu, se eu estou semeando coisas para o Espírito, mais do Espírito eu vou ter na minha vida. Agora, se eu estou com Jesus, mas eu não dou espaço para as coisas que o Espírito Santo quer fazer dentro de mim, eu continuo cultivando, semeando, plantando as coisas para minha carne, aí vai ficar um pouquinho assim difícil, né? Aí o Espírito começa a fazer assim, a carne começa a fazer assim, e aí é que tá. Mas o que é maravilhoso, quando você conhece Jesus, quando você começa a ter uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento com Ele, você não enxerga as coisas que você deixa de fazer como um conjunto de regras, como uma chatice, como um posso ou não posso. Você começa a querer agradar o seu amado. Eu, por exemplo, eu penso, digo, isso aqui vai glorificar Deus. Uma vez eu vi
um versículo que dizia: não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de você. Eu comecei a imaginar, gente, imagina o Espírito Santo tristinho dentro de mim. Misericórdia, eu sei de onde Deus me tirou, de onde Jesus me captou. Eu vou querer entristecer o Espírito Santo de Deus? Não é fácil, tá? Não é fácil, gente, mas é maravilhoso a obra que o Espírito Santo faz em nós, porque ele tem os frutos do Espírito Santo que vai se aperfeiçoando dentro desse processo de santidade. E agora eu quero ler aqui um capítulo de Colossenses 2, no seu versículo 8, para vocês entenderem um pouquinho a respeito do que eu estou falando. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a vãs filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. A palavra de Deus está dizendo aqui que muitas dessas tradições, essas regrinhas, essas coisas todas aí, Jesus não mandou, porque ele nos libertou justamente de tudo isso, desse jugo pesado, dessa coisa toda, né? A palavra de Deus diz, Jesus falou o quê? Que o fardo dele é leve, não é pesado, não é um peso a vida com Jesus, não é carregar um peso. Você entendeu errado a questão lá do toma sua cruz, amém? Então, no versículo 16 vai dizer assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ó, que maravilhoso isso, gente. Ó, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que ainda agem como se pertencessem a ele? Vocês se submetem a regras, não manuseie isso, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então é aquela coisa que eu acabei de falar, essa coisa de religiosidade, essa coisa de conjunto de regras, de seguir isso, de seguir aquilo, não sei o quê. Isso não tem valor para refrear os impulsos da carne. O que tem valor para refrear os impulsos da carne é você cultivar para o espírito. É você... O inimigo furioso está repreendido em nome de Jesus. Quanto mais do Espírito Santo nós tivermos dentro de nós, quanto mais das coisas do céu nós tivermos dentro de nós, mais a gente faz morrer, mais a gente faz adormecer a nossa carne, mais a gente faz calar a nossa carne e juntamente com ela os desejos, as vontades pecaminosas, fazendo adormecer a velha criatura e dando espaço para a livre criatura, para a nova criatura que habita em nós. Amém ou não? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí ter esclarecido essa questão. Eu espero em nome de Jesus ter edificado alguma coisa. Amém? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha aí, bênção. Seja um instrumento de Deus na terra. Seja usado em nome de Jesus. E curte e se inscreve aqui no canal. Amém? Então até o próximo vídeo. E que Deus abençoe sua vida.